Bom, primeiramente eu vou falar sobre a importância das algas. As algas elas desempenham um papel fundamental no ecossistema, produzindo grande parte do oxigênio que respiramos, além também de servir como produtora primária na cadeia alimentar e também de alimento para o zooplâncton. O primeiro registro fóssil que a gente tem de uma alga foi classificado no grupo das bactérias, como uma cianobactéria. E além disso também, a expansão das algas se dá ao processo de simbiose que uma cianobactéria teve com um ser heterotrófico, e com isso surgiram outras 3 linhagens de bactéria, uma glaucofita, a corofita e a rodofita. Ou seja, esses 3 tipos de algas fizeram uma endossimbiose secundária que deu outros tipos de algas. Com isso também, cada alga dessa possui um tipo de clorofila, mas grande parte das rodofitas tem o tipo de clorofila A e também elas possuem diferentes tipos de pigmentação. O Felipe vai falar um pouco mais isso durante o trabalho e basicamente é isso. Para continuarmos nosso trabalho, nós temos que entender um pouquinho a classificação das algas. Primeiro, nós precisamos compreender que elas são pertencentes do reino protistas, que são constituídos pelos protozoários e pelas algas. O grupo se destaca pelos organismos multicelulares, mas isso não descarta a presença de alguns organismos unicelulares que também são eucariontes. A segunda parte que a gente tem que entender são os grupos de algas que existem, que são as algas diatomáceas, as algas douradas, algas pardas, vermelhas e verdes. O primeiro grupo que a gente vai citar são as algas diatomáceas. As algas diatomáceas são um dos grupos que são de algas unicelulares, são compostos por uma carapaça de dióxido de silício, carapaça essa que é constituída por 2 algas que se conectam. Elas são algas fotossintetizantes e têm sua reserva energética de crisolaminarina. Essas algas também formam um evento importante que seria o solo diatomita, ou seja, a terra de diatomáceas, que quando essas algas acumulam muito dióxido de silício em sua carapaça, elas acabam morrendo e elas se acumulam no solo, no fundo de rios e mares, e acabam formando um solo específico chamado diatomita. O segundo grupo são as algas amarelas ou douradas, que também são chamadas de crisófitas. Essas algas são um dos grupos das algas unicelulares e são caracterizadas pela sua cor amarelada ou dourada, que é proveniente do seu processo de metabolismo que gera carotenoides amarelados ou marrons. Essas são algas que são mixotróficas, então algumas espécies também conseguem adquirir energia de forma não fotossintética, ou seja, elas absorvem energia de matéria orgânica dissolvida em algumas bactérias, e elas têm sua reserva energética também de crisolaminarina. O grupo que nós vamos falar agora são sobre as algas pardas. Essas são algas que são caracterizadas pela sua coloração avermelhada e marrom. Essa coloração vem do seu pigmento de fucoxantina, e a reserva energética dessa alga é a luminarina. Essa alga é uma alga exclusivamente multicelular e fotossintética. Ela apresenta um tamanho muito maior do que os outros grupos citados e são normalmente confundidas com plantas marinhas. Elas crescem também majoritariamente em ambientes marinhos e são consideradas macroalgas. O penúltimo grupo é o grupo das algas vermelhas. Essas algas são também macroalgas e também são exclusivamente multicelulares. A sua caracterização é pelo seu pigmento extremamente avermelhado, que é proveniente da ficoeritrina, que é o seu corante natural, que vem da sua fotossíntese, e a sua reserva energética de amido das fluorídeas. O último grupo de algas são as algas mais conhecidas, que são as algas verdes, também chamadas de clorófitas. São o único tipo de alga que carregam a clorofila A e B, que dá para ela seu pigmento esverdeado. Elas contêm uma reserva energética de amido e são caracterizadas também pela sua presença tanto multicelular quanto unicelular, sempre fotossintetizante. As algas possuem um papel muito importante na indústria alimentícia. Elas servem para fazer alimentos, bebidas e suplemento, e além disso, algumas delas estão presentes na fabricação de farinhas e extratos. Agora, falando especificamente do uso delas na indústria, elas podem servir como aditivos alimentares, que servem para estabilizar e mudar a vida útil desses produtos, podendo aumentá-la. E, como exemplo, temos o agar-agar, que ele é extraído das algas vermelhas,
e ele serve como um gelificante para produtos como sorvetes, balas e geleias, geralmente substituindo a gelatina animal em produtos veganos. Também tem a carragenina, que ela é também extraída das algas vermelhas e ela é utilizada como estabilizante também de produtos lácteos, como, por exemplo, o queijo, o iogurte e os leites achocolatados. Agora também tem algas como a espirulina, que elas servem especificamente para dar pigmento aos produtos, como, por exemplo, bebidas e produtos de confeitaria. Essa espirulina, ela serve especificamente para dar um pigmento azul, por ser uma cianobactéria, e ela é uma boa fonte de coloração porque ela não é prejudicial para o consumo humano. E existem também algumas algas, como o kombu, por exemplo, que são utilizadas para alterar o sabor e o aroma de algumas comidas. E por último, as algas também são utilizadas por ser uma boa fonte de nutrientes para fazer suplementos. A produção industrial das algas é uma etapa fundamental para sua comercialização e ela é dividida em fases bem definidas. O processo ele começa pela colheita, que vai depender do tipo de alga e das condições de cultivo. No caso das macroalgas, o cultivo ele é feito de forma natural e a colheita ela é realizada de forma manual por mariscadores e mergulhadores que vão utilizar ferramentas próprias para isso, ou o cultivo ele pode acontecer em locais controlados. No caso das microalgas, elas vão ser cultivadas em tanques, bioreatores e lagos abertos, e a colheita ela é feita por centrifugação ou filtração. Após o processo da colheita, as algas elas passam pelo processo da lavagem, cujo objetivo é retirar as impurezas, como excesso de sais, areias e outros resíduos. E, após isso, elas passam pela secagem, que vai facilitar o transporte e conservar o produto. A secagem ela tem diversos métodos, mas os mais utilizados são a secagem pela exposição ao sol e o uso do ar quente. Aí, por fim, as algas elas passam ou pela trituração ou elas são cortadas e vão ser transformadas em tiras, flocos ou pó, dependendo do produto desejado. Após isso, elas são embaladas e elas são enviadas para serem comercializadas. Bom, primeiro temos o nori, que é boa fonte de energia. Além de diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, ele ajuda na saúde da pele e também ajuda na digestão. Além disso, ele é rico em iodo, que ajuda nas funções da tireoide, ele é rico em ferro, cálcio, vitamina B12, que ajuda no sistema nervoso, além de vitamina C, que é um antioxidante e também ajuda no sistema imunológico. No nori podemos encontrar boa fonte de proteína e carboidratos também. Agora temos o kombu, que é boa fonte de energia e ajuda no sistema digestório, assim como o nori, mas também ajuda no sistema imunológico, promovendo uma melhora e um aumento da imunidade mesmo. Ele também é riquíssimo em complexos nutricionais, assim como ferro, potássio e cálcio, também possuindo as vitaminas A, C e E. Também, além disso, as vitaminas do complexo B, que são a B6, a B9 e a B12, que ajudam no metabolismo e são essenciais para a produção de hemácias. O próximo é o akami, que é rico em proteínas, tem baixas calorias, além de ajudar muito na saciedade. Então você não precisa ingerir grandes quantidades para poder se sentir satisfeito, sabe? E ele também ajuda a reduzir o envelhecimento precoce. Por quê? Ele é completo de antioxidantes, além de vitamina C, e compostos bioativos que ajudam a combater os radicais livres que temos no nosso corpo. Além disso, ele é rico em iodo, cálcio e potássio, que ajudam na nossa saúde óssea. A alga agar-agar é basicamente composta por fibras. 90% dela, na verdade, são fibras, então a cada 10 gramas, 9 são de fibras. Não possui valores significativos nem de proteínas, nem de gorduras e açúcares. Seu valor nutricional é basicamente rico em cálcio, ferro, sódio, magnésio e potássio,
que ajuda na síntese de proteínas e ácido nucleico. E por último, temos o cochaiuyo, que é uma boa fonte de fibras, ajudando na nossa saúde intestinal e também ajudando a regular o peso corporal. É também uma fonte de minerais como o iodo, o potássio, o ferro e o cálcio, e também é uma ótima fonte de proteínas, podendo ajudar na restauração dos nossos tecidos corporais. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os suplementos alimentares derivados de algas. Nós temos a espirulina, que é uma cianobactéria rica em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas, incluindo a B12, e antioxidantes, como ficocianina. Ela é comercializada em pó ou em comprimidos, e muitos vegetarianos e veganos consomem ela. Temos também a clorela, que é uma microalga verde com alto teor de clorofila, proteínas e vitaminas. Ela é utilizada em suplementos para desintoxicação e suporte imunológico. Nós temos também a astaxantina, que é uma carotenoide com potente ação antioxidante e é extraído de microalgas. É utilizada em suplementos para a saúde ocular, cardiovascular e da pele.